Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Gente, estamos na aula 23, vamos tratar hoje da obstetrícia forense. Alguns autores tratam a obstetrícia forense dentro da sexologia forense, eu prefiro tratar de forma separada, e aqui eu preciso fazer uma pausa para divagar um pouco sobre essa diferença, então, que nós passamos o curso todo falando sobre as diferenças do estudo do direito penal com a medicina legal. Gente, quando nós estamos falando de medicina legal, quando nós estamos falando de perícia criminal, perícia forense, medicina forense, criminalística, ou simplesmente a prova pericial, nós devemos fazer uma diferenciação entre os exames clínicos relacionados aos crimes sexuais e os exames clínicos relacionados à proteção ao feto e à criança, certo? A criança recém-nascida. Nós já falamos do crime de abandono, falamos do crime de maus tratos, falamos do crime de infanticídio, falamos das diferenças entre infanticídio e aborto, né? As elementares desses delitos. Vimos a questão processual da competência do tribunal do júri para aqueles crimes dolosos contra a vida. Se o crime for culposo ou tiver outra conotação, pode nem sequer se enquadrar como crime, já que os outros delitos possuem como elementar o próprio dolo, ou seja, não vão comportar a modalidade culposa. Nós vimos, inclusive, que a modalidade culposa deve estar expressamente prevista em lei, que a regra é o dolo e a culpa é exceção. Pois bem, vimos que o caput da lei penal mostra a regra, os parágrafos são as exceções. Então, todo aquele delito subsidiário que aparecer nos parágrafos do caput são as exceções. O crime culposo da mesma forma. Então, toda vez que uma exceção que estiver em algum parágrafo que pertencer a um tipo penal vai possuir uma pena autônoma do caput, ele vai se configurar em um delito autônomo. Então, a lesão simples, a lesão culposa, a lesão seguida de morte, por exemplo, são crimes autônomos, assim como o homicídio simples e o homicídio culposo. Pois bem, aqui na obstetrícia, nós tomamos o cuidado de fazer essa distinção, por quê? Porque se nós estivermos no âmbito da prova de medicina legal, nós estaremos falando em duas áreas distintas, sexologia forense, gênero, espécie, obstetrícia forense. A maioria dos livros de medicina legal vai tratar, então, a obstetrícia forense como espécie do gênero sexologia forense. Agora, cuidado. Quando nós estivermos tratando da prova de direito penal, lá da parte especial dos crimes sexuais ou crimes contra a dignidade sexual, nós precisamos saber o seguinte: crimes sexuais, gênero, dignidade sexual, espécie, bem jurídico, dignidade sexual dentro da liberdade sexual e dos crimes sexuais praticados contra vulneráveis, certo? E esqueçam os crimes contra a honra, eles estão lá na década de 40, embora o código seja de 40, mas o código de processo é de 40, o código de processo penal também é daquele tempo, mas a legislação está atualizada, certo? Então, se nós estivermos, eu dizia, no âmbito da prova de direito penal, no âmbito dos delitos sexuais, nós vamos falar de sexologia forense, quando estivermos tratando de delitos cujo bem jurídico é a dignidade sexual. Estaremos tratando de obstetrícia forense, quando o bem jurídico for o feto ou a criança recém-nascida. Então, atentem para isso, pessoal. Quando a intenção do agente, do delinquente, do criminoso, for ferir o bem jurídico vida, seja da mãe, seja do feto, nós estaremos falando em um crime contra a vida, que vai comportar tentativa ou consumação do delito, conforme o caso, mas o mais importante, é o delito mais importante do Código Penal e do ordenamento jurídico penal. Possui, inclusive, uma proteção constitucional. Por quê? Porque existe uma previsão constitucional de que esses delitos são de competência do tribunal do júri. Certo? Então, os crimes dolosos contra a vida são os crimes mais importantes a serem protegidos pelo ordenamento jurídico penal. Na prova de direito penal, portanto, obstetrícia forense vai dizer do aborto e do infanticídio.
enquanto que a sexologia forense vai ficar com os crimes contra a liberdade sexual ou a dignidade sexual, certo? Então, eu faço essa distinção, embora a maioria dos livros de medicina legal trate obstetrícia forense como espécie do gênero sexologia forense. Tudo bem? Então, vamos lá. As elementares do tipo penal que nós vamos ver lá na frente, do crime de infanticídio, é o estado puerperal. O estado puerperal não se confunde com o puerpério. É a primeira informação importante que eu quero dar para vocês nesta aula sobre obstetrícia forense. Quero que os senhores atentem para o seguinte. O avaliador possivelmente vai dizer para os senhores que era uma mãe que estava logo após o parto, que praticou o crime contra o próprio filho, tentou matar o feto, e ela estava no período do puerpério. Não é infanticídio. Se a mãe, embora depois do parto, embora abalada, pode até ter um transtorno, pode até ser inimputável, mas se ela não está no estado puerperal, ela não pratica infanticídio. Isso é técnica jurídica. É a elementar do tipo penal de infanticídio é a mãe estar no estado puerperal. O estado puerperal é um quadro de obnubilação e confusão mental da parturiente desassistida, ou seja, ela não recebe assistência adequada e ingressa em um estágio de confusão mental que vai fazer com que ela possua um comportamento delitivo. E não se confunde com o puerpério. O puerpério, toda mãe, em tese, entra no puerpério desde o fim do parto até a volta ao estado anterior à gravidez. Ele pode durar 40 dias, 50 dias, 90 dias, 1 ano. É bastante amplo o espectro do puerpério. O fato é que o puerpério não se confunde com o estado puerperal. Puerpério toda parturiente tem. Estado puerperal nem todas entram nele. Quando a mãe pratica o crime contra o próprio filho logo após o parto, sob a influência do estado puerperal ou dominada pelo estado puerperal, nós podemos falar, então, no crime de infanticídio. Se o crime for praticado e não tiver a presença do estado puerperal, tiver o puerpério, estamos falando de um homicídio. Certo? E vamos ver as consequências também para o aborto. Mas, por enquanto, nós estamos vendo a parte médica. Então, vamos nos atentar apenas ao que interessa para a nossa prova e nos atentar àquilo que pode constituir uma questão de prova. Sinais de parto recente. Sinais externos: edema da vulva, ruptura himenal e de períneo, mamas túrgidas e a involução do útero. Então, estes são sinais externos visíveis de parto recente, que podem ser observados pelo perito de campo, quando da perinecroscopia, quando nós estivermos falando em uma parturiente em óbito, certo? Lembrem que os crimes sexuais podem ser pré-ter-dolosos. O que significa isso? Que um aborto, um infanticídio ou um crime contra a dignidade sexual pode ser agravado pelo resultado morte. O dolo do agente era praticar um crime contra a dignidade sexual ou contra o vulnerável, sexualmente falando, ou contra uma mulher ou um feto, e ele queria praticar uma lesão ou um aborto e acaba praticando a morte da parturiente. Pois bem, esses sinais externos podem ser observados pelo perito de campo. Sinais internos, aí sim, medicina legal pura. Sinais internos de parto recente: edema, rupturas e equimoses na vagina, colo uterino amolecido e o útero globoso, certo? Esses são os termos e as nomenclaturas que aparecem com maior frequência nas provas de concurso, na prova de medicina legal, certo? Adiante, sinais de parto antigo, sinais externos: pigmentação dos mamilos, cicatrizes no períneo e de episionomia, carúnculas mirtiformes, estrias gravídicas. E os sinais internos de parto antigo: útero globoso, maior e mais pesado. Então, presentes, vamos
fazer uma suma. Presentes os sinais de parto antigo, ausentes estão as elementares do tipo penal de infanticídio, já que o crime deve ser praticado logo após o parto. Então, ao examinar a mãe, se refere que a mãe não estava em trabalho de parto. Então, trata-se de crime de homicídio. Certo? Agora, se os sinais de parto recente indicam que nós podemos estar diante de um aborto ou de um infanticídio, dependendo da situação. Certo? Então, esta diferenciação dos sinais de parto recente e antigo são fundamentais para o diagnóstico e a determinação de qual crime o juiz deve capitular na hora de avaliar a acusação. Certo? E mais, o promotor de justiça também vai se valer desse laudo para saber se nós estamos diante de um parto recente ou antigo, porque trata-se justamente da elementar do tipo, ou seja, sem ela nós não temos os delitos especiais do Código Penal. Certo? Adiante. Gente, nós precisamos fazer uma diferenciação importante aqui também no que se refere ao aborto e ao abortamento. Gente, o abortamento é o termo técnico que aparece na prova de medicina legal. O abortamento é a interrupção da gravidez. E em medicina legal, pericialmente falando, ele não se confunde com o aborto, certo? O aborto é o produto do abortamento. Então, o aborto é o feto, são as carúnculas, é o produto, é o líquido amniótico, a bolsa estourada, o cordão umbilical, é todo o produto do aborto. Dizer que o aborto é apenas o feto está errado. O produto do aborto é todo, o produto do abortamento é todo o aborto e não apenas o feto, certo? Então não confundam na prova de medicina legal abortamento com aborto. Tudo bem? Agora, se nós estivermos na prova de direito penal, o aborto significa a elementar do tipo, ou seja, o aborto significa a saída antecipada do feto do útero da mãe e o ingresso na vida extrauterina. Esta é a consequência do aborto, certo? Se houver aceleração de parto e o feto sobreviver, nós não temos aborto, nós temos aceleração de parto, certo? Então não confundam principalmente a prova de medicina legal com a de direito penal. Quando estivermos diante de uma ou de outra, nós teremos que dominar essas nomenclaturas. Agora, não há dúvida de que na prova de medicina legal, abortamento não se confunde com aborto, certo? Muito bem. Este aborto, produto do abortamento, pode ser espontâneo ou acidental. E aqui no acidental nós podemos ter o elemento culpa, e por isso a importância da perícia para determinar se houve negligência, imprudência ou imperícia neste aborto. E, portanto, consequências jurídico-penais, certo? Agora, se ele não for espontâneo nem acidental, ele pode ser provocado. E aí, provocado dolosamente, ele pode ser, por sua vez, necessário ou terapêutico, ou seja, o parto onde a vida da mãe está em risco, humanitário, quando decorrente de estupro, consentido, quando provocado com a anuência da mãe, eugênico é o chamado feto anencéfalo, é aquele que não possui cérebro e que possui, então, autorização do ordenamento jurídico para que ocorra. E, finalmente, o aborto social, que é aquele quando ocorre quando a mãe é muito jovem ou possui já muitos filhos ou não tem condições de criar a criança. Pessoal, a questão da legalidade do aborto, ela é bastante discutível no âmbito jurídico, ela é bastante discutível no âmbito sociológico, mas para a medicina legal, nós apenas devemos, primeiramente, determinar os sinais de parto recente e parto antigo e determinar se esse aborto se deu de forma espontânea, acidental ou provocada. E aí, se essa provocação possui uma excludente ilicitude, se o médico está no devido cumprimento do dever legal ou no estado de necessidade, ou ainda, se o feto não tem cérebro, ou se estamos diante de uma menor de idade, enfim, as consequências
jurídicas do aborto ficam para o direito probatório posterior. Então, não confundam a legalidade do aborto com a causa dele. Não confundam causa com consequência. E não confundam a prova de direito penal com a de medicina legal. Certo? Muito bem. Adiante. O recém-nascido ele é considerado até o 30º dia, isso pela pediatria. Então, até o 30º dia, nós temos o conceito de recém-nascido. E o conceito de recém-nascido, como elementar do tipo penal de infanticídio e aborto, constitui-se em elementar do tipo. Então, se nós tivermos uma criança com 31 dias, pode-se não se tratar de um recém-nascido e, portanto, a vítima não sendo ela, não estaríamos falando de crimes de infanticídio ou de aborto, mas sim de homicídio. Certo? Então, o conceito técnico aqui fica até o 30º dia, um conceito objetivo, que a pediatria vai alcançar para preencher esta norma penal em branco, que é o conceito de recém-nascido nos crimes de aborto e infanticídio. Tudo bem? Sinais de certeza de que um feto é recém-nascido. O estado sanguinolento, o induto sebáceo, presença de cordão umbilical e a eventual presença de mecônio, que é nada mais do que as fezes do feto. Vamos para a parte legal, então? Para a parte jurídica? Muito bem. Artigo 123, infanticídio. Gente, o artigo 123 está lá na parte dos crimes contra a vida e vai falar o seguinte: crime de infanticídio, matar, verbo nuclear, sob a influência do estado puerperal, sob a influência. Se a influência for mínima, ela é apenas uma influência. Se a mãe está dominada pelo estado puerperal, cuidado, nós poderemos estar falando de uma excludente de licitude. A mãe pode ser inimputável, certo? Porque se ela está sob a influência do estado puerperal, não há crime. Por que não há crime? Porque não há imputabilidade. Lembrem da teoria geral do crime, certo? Existe o tipo penal, mas não existe ilicitude ou não existe culpabilidade. Certo, gente? Então, matar uma pessoa física, humana, sob a influência do estado puerperal, não o domínio, sob a influência do estado puerperal, não é o puerpério, já falamos sobre isso. O próprio filho, então é o próprio filho biológico, não é o filho adotivo, não é o filho da colega de quarto, é o próprio filho. Se por acaso a mãe matar o filho de terceiro achando que é o próprio filho, nós estamos diante de um erro de tipo, erro sobre elemento essencial do tipo penal. Então, ela erra no tipo penal, certo? E qual é a consequência disso? Responde como se tivesse praticado o crime contra o próprio filho. Por quê? Porque o direito penal pune a intenção. O sistema jurídico penal é complexo. Nós estamos tentando aqui fazer construções para que os senhores compreendam o todo e não precisem estudar criminalística, medicina legal, direito penal e processo penal ao mesmo tempo. Então, essa foi a intenção do curso inteiro. Nós estamos aqui na nossa última aula. Na aula que vem nós vamos tratar das questões de prova, vamos fazer uma revisão. Então, eu queria que os senhores entendessem o espírito desta nossa abordagem interdisciplinar no intuito de fazê-los entender um pouco do todo da prova e não nos confundirmos e não precisarmos perder tempo e aumentarmos, como eu falei para os senhores ao longo do curso, aumentarmos a chance de aprovação. Certo? Então vamos lá. Quais são as elementares? Matar o próprio filho, sujeito passivo obrigatório, durante ou logo após o parto. Elemento temporal aqui indispensável, ou seja, durante o parto ou logo após. Logo após seria o quê? Momentos posteriores. A jurisprudência vai ter que preencher essa norma penal. O que seria logo após? 30 dias? 20 dias? Alguns autores e a jurisprudência vai falar o período que a mãe ficar internada. Período que possa durar a influência do estado puerperal. Gente,
este crime é bastante complexo. Então, para aparecer na prova de medicina legal o crime de infanticídio, nós precisamos ter, o avaliador tem que ter bastante cuidado sob pena de anular a questão, porque o conhecimento jurídico ele é fundamental. Então, qual é a conclusão que nós temos aqui do ponto de vista jurídico do crime de infanticídio? Matar o próprio filho, ou seja, o sujeito ativo, lembrem lá da aula 3, o sujeito ativo tem que ser a própria mãe, porque tem que ser durante o parto e só pode praticar parto a mãe, ou seja, pessoa humana do sexo feminino. Matar o próprio filho, filho homem ou mulher, gênero, pessoa humana, durante ou logo após o parto. E mais, sob a influência do estado corporal. Pergunto para os senhores, cabe a tentativa? Pena, detenção de 2 a 6 anos. Cabe tentativa de infanticídio? Com certeza. Não há a menor dúvida. Adiante. Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Então vejam que o legislador ele equipara aqui o aborto provocado pela própria gestante com o aborto praticado por terceiro com o consentimento dela. Então o artigo 124 vai dizer o seguinte: provocar aborto, lembrem lá que o aborto, na verdade, é o abortamento da medicina legal, em si mesma, ou consentir que outro lhe provoque. Pessoal, lhe, a forma oblíqua aqui do pronome lhe, provoque. Detenção de 1 a 3 anos. Vejam que aqui não fala em estado puerperal, nem influência, nem domínio e muito menos em puerpério. Fala apenas em provocar aborto em si mesma ou consentir para que outro lhe provoque. Ou seja, esta pena, esse crime, ele é próprio, ele tem um sujeito ativo próprio, ou seja, só pode ser praticado pela mãe, só pode ser praticado por pessoas humanas do sexo feminino. Certo? Adiante. Tem o artigo 125, aborto provocado pelo terceiro. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Este é o crime que ele necessariamente não pode ser praticado pela mãe, já que a mãe, a gestante, não dá o consentimento. Pessoal, o consentimento ele pode ser expresso ou tácito, não precisa dar por escrito. Então, os outros elementos de prova, principalmente a prova testemunhal, vai ser muito importante para o preenchimento da elementar sem o consentimento da gestante. Então, provocar aborto com o consentimento, detenção de 1 a 3 anos. Provocar o aborto sem o consentimento, reclusão de 3 a 10. Então, percebam aqui a brutal diferença entre uma coisa e outra. Certo? O artigo 126 vai dizer provocar o aborto com o consentimento da gestante. Então, vejam aqui que a partir do momento que nós temos o cometimento do crime do artigo 126, ao mesmo tempo nós temos a conduta da mãe. Elas não se confundem, tá, gente? A partir do momento que o sujeito pratica um aborto com consentimento, a mãe está praticando automaticamente e necessariamente o crime do artigo 124. Certo? É a mesma coisa se vocês pensarem corrupção ativa e passiva. Uma corrupção ativa consumada pressupõe uma corrupção passiva consumada. É óbvio, parece algo impalpável, mas é questão de raciocínio, uma questão de raciocínio lógico, certo? Percebam aqui a gravidade da pena para quem provoca é muito mais grave, tá, gente? Parágrafo único, aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, do artigo 125, se a gestante não é maior de 14, ou seja, ela é menor ela tem 13 anos, 11 meses, 29 dias, ou é alienada ou débil, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, ele vai ter uma pena maior se a gestante não é maior de 14 anos, certo? Ainda, o artigo 127, nós vamos ter a forma qualificada. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3. Se, em consequência do aborto dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Delito autônomo, certo?
aborto qualificado pelo resultado. E são duplicadas se por qualquer dessas causas sobrevém a morte. Aborto seguido de morte. A pena é duplicada. Por fim, as excludentes. Não se pune o aborto praticado por médico. 2 pontos. Então, não é qualquer aborto praticado por médico. Lembrem lá dos conceitos da medicina legal. Ó. Aborto necessário, inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, se o médico pratica o aborto porque não há outro meio de salvar a vida da gestante, existe uma excludente de ilicitude expressa. Está afastada a ilicitude do ato. O médico comete um ato típico, mas não pratica ato ilícito. Gente, mas detalhe aqui que o sujeito tem que ser bacharel em medicina. Não pode ser enfermeiro, não pode ser fisioterapeuta, não pode ser nutricionista, não pode ser psicólogo. Tem que ser bacharel em medicina formado, não pode ser um estudante de medicina, porque trata-se de uma elementar da excludente de ilicitude ser médico, ou seja, ter registro no Conselho Regional de Medicina, ter habilitação para a profissão, certo? Aborto no caso de gravidez resultante de estupro, o aborto humanitário. Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou, quando incapaz, menor de idade ou sem imputabilidade, de seu representante legal, então não se pune o aborto resultante de gravidez. Certo? Mas ele tem que ser praticado por médico, lembrando, tanto um quanto o outro. Pessoal, gostaria de agradecer muito, então, a participação dos senhores no nosso curso. Lembrando que, na aula 24, agora vamos fazer um resumo e trabalhar questões de concurso, as que têm aparecido mais, principalmente nos concursos para o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, do ano de 2017, e do concurso para o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, certo? E ainda vamos trabalhar tanto as provas para perito criminal, médico legista e técnico de perícias, certo? Concurso para papiloscopista não tem aparecido nos últimos anos, nem o para fotógrafo criminalístico, como nós falamos lá na aula 1. Eu agradeço muito de coração a presença de todos. Dúvidas, qualquer delas, mandem para o e-mail que está aqui, peritoportinho@gmail.com. Eu espero os senhores ansioso por vossas aprovações, certo? E lembrem, estudem até passar, não estudem até serem nomeados e não até passar, gente. Passando no concurso, foquem no próximo. Não deixem para a última hora o estudo, não deixem o edital sair para começar a estudar. O segredo é a antecipação. Nós precisamos nos antecipar ao edital para não termos surpresas. E mais, o estudo multidisciplinar, ele permite que os senhores não caiam em armadilhas. Lembrem das apostas. Não adianta estudar apenas o edital anterior, gente. Eu falo isso com a autoridade de quem já prestou mais de 150 concursos, já foi aprovado em diversos concursos na área jurídica e fora dela, concurso para tribunais, Ministério Público, concurso de carreiras jurídicas, e para perito criminal já fui aprovado no concurso que hoje exerço o cargo, que é de perito criminal do Rio Grande do Sul, fui aprovado no concurso de perito criminal de Santa Catarina e, com bastante êxito, desenvolvi esse método para facilitar a vida dos senhores. Espero que esta aula chegue até os senhores, peço desculpas, talvez pelo atropelo, em razão do tempo, talvez em razão da falta de uma metodologia de ensino que em razão do ensino à distância. Eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimentos e lembrem, não existe fórmula mágica. O que existe é trabalho e dedicação. Não confundam inteligência com resiliência, certo? Desejo muita sorte para os senhores e espero e aguardo ansioso pelo feedback das nossas aulas, certo? Próxima aula, então, aula 24, faremos a nossa revisão. Muito obrigado e até lá.